Qual que é a minha intenção em gravar esses vídeos e estabelecer um diálogo aí com quem tem interesse em ouvir o que eu tenho para dizer? Em primeiro lugar, o meu interesse é plantar semente de reflexão num mundo em que as pessoas pensam sobre tudo de maneira muito rasa e muito superficial. É muito importante a gente olhar para a realidade de maneira mais aprofundada. E eu tenho estabelecido algumas reflexões aqui, tenho desenvolvido algumas reflexões e tenho sempre linkado essas reflexões com a perspectiva de Jesus. Isso também tem uma motivação maior. A gente vive aqui no nosso país, pelo menos, a grande maioria, esmagadora maioria, tem influências cristãs, mesmo que não faça parte aí, né, das religiões tradicionalmente cristãs, como os evangélicos e principalmente os católicos, mas aqueles que são das religiões afrodescendentes, por exemplo, e do espiritismo também. A maioria das religiões que se desenvolveu aqui no Brasil são religiões que têm como referência a figura de Jesus. Por isso eu acho tão importante refletir, trazendo a figura de Jesus aí como um eixo interpretativo da realidade. Em segundo, não só por causa dessa questão cultural, né, de ter tanta gente aí que tem Jesus e a figura de Jesus como referência, mas também porque eu acredito que a figura de Jesus deve servir como modelo humano. E aí eu entro no tema da minha reflexão, que é por que eu insisto em falar de Jesus. E aí eu queria fazer algumas reflexões a respeito disso e, como eu disse antes, plantar algumas sementes aí de reflexão no seu coração, se você estiver aberto para isso. Em primeiro lugar, eu acredito que Jesus deve ser a chave interpretativa da Bíblia, o eixo de interpretação da Bíblia. Por quê? Em primeiro lugar, porque se a gente não fizer assim, você tira da Bíblia interpretações as mais diversas possíveis, né? Você vai enxergar nela o que você quiser, na verdade. Porque, como diz uma frase muito conhecida, a Bíblia é a mãe de todas as heresias, isso tem toda razão. Principalmente porque, como é um livro que foi escrito aí ao longo de 1500, 1600 anos, mais ou menos, por diferentes pessoas, em épocas distintas, muito distintas economicamente, politicamente, do povo judeu, é um livro que diz respeito, a princípio, ao povo judeu. No entanto, com a vinda de Jesus, ele passa a dizer respeito à humanidade como um todo, porque a mensagem de Jesus não se dirige apenas aos judeus, mas se dirige a todos os seres humanos. Então, isso ganha uma importância muito grande. O fato de que, se você não coloca Jesus como eixo, você interpreta a Bíblia da maneira como você quer. E aí você dá margem para todo tipo de bizarrice, como a gente pode ver aí nas igrejas neopentecostais, como a gente pôde ver historicamente aí na igreja católica e, bom, em todos os lugares onde as pessoas não têm Jesus como a figura, como o eixo interpretativo da Bíblia. E, obviamente, se Jesus é o eixo interpretativo da Bíblia, tudo que está na Bíblia é relativo a ele. Ou seja, tudo na Bíblia é relativo. O único absoluto ali é o eixo da Bíblia, que é Jesus. Ela foi escrita ali no seu Velho Testamento, tanto para narrar a história do povo judeu e a sua visão de mundo, né, e a relação que ela estabelecia com a divindade, mas principalmente para narrar a expectativa da vinda de um Messias, né, um escolhido de Deus que viria à Terra estabelecer o seu reino. Obviamente, os judeus, acreditando que esse Messias viria ali dentro do seu povo, começou a acreditar que o seu povo era especial, né, que os judeus tinham algo de especial. E no início da história judaica, na verdade, lá com Abraão, e desde que o povo judeu, antes de ser chamado de povo judeu, né, passa a ser chamado de povo hebreu, tem a ver com a ideia de que é um povo caminhante, é um povo que não tem uma raiz específica num lugar, mas é um povo que está caminhando, né, e que está aberto para receber todos aqueles que não tenham raízes, mas que estejam abertos para sempre caminhar, de algum modo.
Então, no entanto, quando eles ganham aí a sua identidade como povo judeu, eles passam a ter uma expectativa do Messias como aquele que viria representar os judeus e impor o poder judaico ao resto do mundo. A ideia é que o Messias viria para estabelecer uma espécie, né, de império judaico. Então eles tinham uma expectativa que era muito forte em relação a Jesus. No entanto, quando Jesus vem, ele não corresponde à expectativa política que os judeus tinham. Muito pelo contrário, ele decepciona os judeus, porque ele diz que o reino dele não é deste mundo. Logo, ele não veio estabelecer aqui normas humanas, mas sim normas divinas, para que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra, como tem lá no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, quando Jesus traz os valores do amor para os relacionamentos humanos, o que ele está fazendo é trazendo a lógica divina aqui para a terra. De acordo com as palavras dele, é isso que ele vem fazer. E eu particularmente acredito nisso, porque eu não conheço nenhum outro sistema de relação humana que funcione melhor do que o amor, que leve em consideração o outro, as falhas do outro, que dá uma chance ao outro, assim como eu espero que quando eu falhar, e que não são poucas vezes, eu também tenha sempre alguma segunda chance, desde que eu esteja comprometido em me manter nesse caminho do amor e da verdade. Então, em segundo lugar, por que eu insisto em falar da figura de Jesus? Porque eu acredito que ele precisa ser um modelo humano. Ele veio aqui também, de um certo modo, para mostrar como a gente tinha que fazer as coisas. Uma espécie de modelo mesmo. Então, como que eu tenho que ser? Ele disse, faça como eu, seja como eu. Ou seja, haja com amor, busque estabelecer a lógica da vida em tudo que você fizer. Então, se a gente parar para analisar, essa proposta de Jesus, ela não tem nada a ver com religião. E, na verdade, eu digo mais, ela é anti-religião. Porque, no final das contas, se você avaliar historicamente Jesus, você vai ver que ele causou todo tipo de ódio nos religiosos. As pessoas que mais odiaram Jesus eram religiosos. E Jesus, a treta dele era sempre com os religiosos. Porque, gente, era assim antes, ainda é assim hoje. Os religiosos, em geral, as autoridades religiosas, salvo pouquíssimas exceções, elas estão muito mais preocupadas em manter o seu poder sobre o comportamento do outro. Seja para receber o dízimo do outro, seja para receber a reverência do outro. No final das contas, o que ele quer é manter a hierarquia de poder, manter a organização de poder pela qual ele é responsável. E mais, eu insisto em falar na figura de Jesus porque simplesmente ele aponta o caminho da vida. Se você se dispuser a ler os evangelhos sem a interferência da interpretação de nenhum tipo de instituição, nenhum tipo de indivíduo a não ser você mesmo com a sua consciência, você vai ver que Jesus aponta o caminho da vida o tempo todo. Como fazer em relação a isso, Jesus? As pessoas perguntavam. Como fazer em relação àquilo outro, Jesus? E se você avaliar as respostas dele, são todas no caminho da vida. Todas promovem a vida, em todos os aspectos, não apenas a vida física e biológica, mas a vida existencial, a vida espiritual, a saúde do ser. Então, a figura de Jesus é de uma importância absurda para qualquer época na história, não só para agora. Ele desconstrói todos os sistemas de dominação. Não é à toa que as autoridades da época levaram a questão de Jesus aos romanos, pedindo ali que ele fosse crucificado, justamente porque Jesus estava desconstruindo a autoridade dessas figuras, dizendo que as pessoas não tinham necessidade de ir ao templo para adorar a Deus, né? Quando a mulher samaritana pergunta para ele onde a gente tem que adorar, é aqui nesse monte, aqui naquele monte, é no templo lá em Jerusalém, ele diz, nem aqui nem lá, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem espírito e em verdade. Ou seja, o templo, ou o monte onde se busca Deus, é dentro dos indivíduos e não fora. Isso é muito revolucionário para a época de Jesus e continua sendo revolucionário hoje, porque as pessoas ainda continuam correndo aos milhões
para dentro de templos, desnecessariamente. E eu também insisto em falar na figura de Jesus porque ele dá fim às guerras de dogmas. Todas as guerras humanas são baseadas em dogmas. Todas as guerras entre indivíduos são baseadas em dogmas. As pessoas querem impor seus dogmas ao outro. Logo, obviamente, as pessoas vão estabelecer guerras. E a mensagem de Jesus põe fim a isso tudo, porque quando ele estabelece o reino de Deus, que é o reino da liberdade da consciência do indivíduo, para que ele possa fazer suas escolhas livremente, ele acaba com essa guerra, porque não tem mais hierarquia. Existe agora consciência, e essa consciência é dada pelo próprio Espírito de Deus, que é o que Jesus diz. É óbvio que a gente aqui como humano, a gente também está aqui para promover isso, para levar isso adiante. E é justamente por isso que eu tenho feito esses vídeos, para tentar estabelecer esse reino aqui. Mais do que esse reino bolsonarista, ou que qualquer que seja o tipo de reino que a gente estabeleça. Eu garanto que o melhor reino será aquele reino baseado no amor de Deus. No amor que Jesus veio aqui para poder demonstrar para a gente que seria o melhor caminho. Se isso fez sentido para você, se inscreve no canal, aciona o sininho e daqui a pouco eu volto com outras reflexões que possam servir para você tornar-se um pouco mais livre em relação aos dogmas que tanto nos aprisionam.